Cumprimento o povo de Deus com a paz do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém. O tema desta noite é a mulher samaritana. Glória a Deus. João capítulo 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ao único Senhor, Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, eu te agradeço por sua palavra. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, para que os irmãos entendam e compreendam, existem vários ângulos da mulher samaritana. E hoje vamos falar um deles. Posteriormente, virá sim ver estudos que vai dizer um outro ângulo da mulher samaritana. Irmãos, a mulher samaritana, nascida em Samaria. E hoje vamos saber quem essa mulher representa. Para os judeus, os samaritanos eram reprovados por Deus. Havia ali duas nações que esperavam cegamente a vinda do Messias. Os samaritanos esperavam o Messias. Não, o Messias vem do nosso povo. Os judeus diziam, não, vem do nosso povo. Então era uma guerra, né? Os judeus esperavam que Jesus pregaria no templo. Os samaritanos, que Jesus pregaria no monte. Então vamos ver o que isso vai impactar na nossa vida hoje, tá? Devido à crença deles, deixaram de se comunicar, tá? Eles não queriam mais se comunicar, eles não comunicavam mais um com o outro. Se um samaritano e um judeu cruzassem, não dava nem boa tarde, nem bom dia. Eles não se comunicavam. Por quê? Amados irmãos, porque eles, enciumados. Não, Jesus vai vir do nosso povo, ficou aquela guerra, né? O samaritano é um povo misto, um povo estrangeiro, misto com Israel. Isto explica porque os judeus o consideravam idólatras. As pessoas não sabem por que a origem do samaritano. A origem do samaritano, irmãos, veio dos sidônios. Sidônios no tempo de Acabe, tá? Jezabel era sidônia e ela era mulher de Acabe, e Acabe era judeu, tá? Então Samaria e Acabe moravam, o reinado de Israel estava em Samaria. E Acabe montou o reinado de Samaria e nesse esquema aí ficou a nação mista, sidônio com judeu junto. Por isso que fala que os samaritanos são mistos, né? Então Israel olhou e falou, não, vai vir de Israel, porque Israel não tem mistura. Israel é só Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Samaria acreditava que o Messias viria da sua comunidade. E alimentavam isso o tempo todo. Isso tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Tem. Todo mundo que funda, coisa que nem Cristo fez, mas tem homem que tem coragem de fazer isso. Toda pessoa que funda uma comunidade, ele acredita que ele vai para o céu. Toda pessoa que tem uma comunidade, a dele vai para o céu, o resto ele não sabe. Então essa é a realidade que existe, né? Glória a Deus. Um dia, Jesus passava pela divisa de Samaria, especificamente no poço de Jacó, tá? Vocês agora vão saber por quê e como. Vocês às vezes leram esse trecho e ficou lá em dúvida, não entenderam, não compreenderam, e aí ficou naquela dúvida. Hoje vocês poderão perguntar a dúvida também, né? Onde Jesus e samaritanos tiravam água. Era aproximadamente meio-dia. Então, quando a Bíblia fala especificamente a hora sexta, está relacionando nosso horário, calendário,
meio-dia, tá? Glorificado seja Deus. Jesus e seus discípulos ficaram algum tempo ali, quando, brilhantemente, alguém pensou buscar pão na cidade. Os discípulos, alguém pensou, vamos buscar pão porque nós estamos com fome. Todos foram, porém Jesus ficou no poço. Só Jesus ficou lá. João 4:8. Porque os seus discípulos tinham ido na cidade comprar comida. Por quê? Não tinham, né? Prosseguindo, João 4:9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, como já falamos aqui, os judeus não se comunicam com o samaritano. Então, sendo tu judeu, fica falando comigo? Né? Então foi o que ela falou ali. Né? Quando Jesus estava sozinho, não demorou para uma mulher de Samaria chegar. Sem qualquer cumprimentação, ela descia a vasilha no poço. No entanto, o Senhor pediu-lhe de beber. Ela, surpresa, disse: samaritanos não conversam com judeus. Por que insiste em pedir-me água? Jesus pediu água para ela. Ele então respondeu: se soubesses quem sou, tu me pedirias água e lhes daria a água da vida. Ou água viva, né? Ela espantou ouvindo um judeu lhe oferecer água viva. Ainda prosseguia: a água que te ofereço, a tomando-a, nunca mais terá sede. Se você tomar da água que eu te der, você não vai ter mais sede. A mulher ficou espantada. Um homem judeu lhe pedindo água, e disse que a água que ele ia dar não ia ter mais sede. João 4:10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, aquele que te diz, dai-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele lhe te daria água viva. Foi o que falamos. Tu pedirias água, ele lhes daria água viva. É isso que estamos apresentando aqui. Um Jesus que está dando água viva. Né? Tudo bem, disse-lhe Jesus, eu te explicarei, mas vai chamar teu marido? Ah, Senhor, não tenho marido? Fizeste bem afirmar não teres marido, porque tiveste 5, e este que está contigo não te pertence. A mulher ficou surpresa por saber detalhe da sua vida. Como é que esse homem sabia que eu já passei por 5 maridos? Tem alguma coisa a ver com esse homem. Esse homem tem algo para oferecer. Glória a Deus. A mulher ficou surpresa por saber detalhe da sua vida. Ela dizia que algo especial acontecera ali. Não podia aquele homem judeu simplesmente dizer coisas ocultas a seu respeito sem antes a conhecer. Esse homem é judeu, mas ele me conhece. E para ele conhecer-me, ele precisa ser alguém enviado de Deus. Você vê como funciona a coisa. Ela ficou pasmada. Esse homem caminhou a minha vida. Ele não falou algo na minha vida. Ele seguiu a minha vida. Da minha trajetória de início até agora, ele falou toda a minha vida. Tiveste 5 maridos, o que tem agora não é teu. Louvado seja Deus. Não podia um homem judeu simplesmente dizer coisas ocultas a seu respeito, sem antes a conhecer. Estarrecida, a mulher ficou. Acreditava haver encontrado um profeta.
Quantas pessoas que ainda precisam de Jesus seguir a sua vida para saber que ele ainda fala. Quantas pessoas que o sumo sacerdote precisa estar acompanhando ele a vida inteira para ele saber que Jesus, o sumo sacerdote Jesus, fala. Mais amém, né? Evangelho de João 4,16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Bom, foi isso que nós falamos aqui. O que Jesus falou com ela mais ainda? Nós já falamos aqui, explicamos. Tiveste 5 maridos, o que tem não é teu. João 4,18. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disse com verdade. Então vocês percebem que esta foi a passagem que o Senhor referiu para ela. A mulher disse: quando vier o Cristo, nos ensinará muitas coisas. Já nos falaram aí, já nos ensinaram, já nos explicaram que quando o Cristo vier, ele vai ensinar muita coisa para nós. Logo o Senhor a respondeu: sou eu quem diz, e estou falando contigo. Sou eu. Eu sou o Cristo. Estou falando contigo. Com um olhar de surpresa, não conseguia acreditar que o Messias falava com ela. Mas ainda atrevia, lhe dirigia a palavra. Muito rápida, disse: onde devemos adorar a Deus? Os judeus dizem ser no templo. Nós, samaritanos, afirmamos ser nesse monte. Na nossa linhagem, disse a mulher, aprendemos que nesse monte adoraremos ao Senhor. Então a mulher já disse bem claro, ela conhecia a linhagem dos judeus. Ela conhecia a linhagem dos samaritanos. Os judeus adoravam no templo, os samaritanos no monte específico. João 4:26. Eu que falo contigo, eu sou o Cristo. Não é Ele que você está esperando? Não é Ele que você está aguardando? Sou eu. Estou aqui. Aleluia. Mas importante é nós observarmos essa situação e vemos que o Senhor falava com ela e ela nem imaginava que fosse o Cristo. Mas o Senhor apenas disse, sou eu. Quando ela disse, olha, quando o Cristo vier, Ele vai ensinar muita coisa para a gente. E quando Ele afirma que Ele era o Cristo, então ela disse, verdadeiramente, como você soube, como o Senhor soube que eu tive 7 maridos, que tem agora não é meu? Então realmente o Senhor é o Cristo. Ela foi a primeira que Ele apresentou-se como Cristo. Teve muitos lados lá, não conta muitas pessoas que Ele se apresentou. A pergunta da irmã, se Ele foi a primeira pessoa, ela foi a primeira pessoa. Dos samaritanos, sim, foi ela. Agora, dos judeus, pode ter tido mais outras pessoas antes, principalmente em Canaã, lá em Canaã, na festa, nas bodas de Canaã, mas Ele não falou, Ele mostrou quem Ele era, transformando água em vinho. Mas certamente para Samaria, aquela mulher foi a primeira a espalhar que o Cristo estava entre eles. Evangelho de João 4:21. Disse-lhe Jesus, mulher, crede que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aí vocês veem que ele diz bem claro, olha mulher, acredite, a hora vem. Que não é esse monte, não é no templo que há de se adorar a Deus. E se você olhar bem claro na história, o sistema estava montado bem no tempo de Cristo.
Porque quando você especifica um lugar em que não muda por nada, você está montando um sistema. O sistema é um meio de prender a humanidade. A humanidade presa no sistema jura de pé junto que é livre. Ela apresenta o nome Jesus e diz que é livre. Mas, é como diz a palavra, quando o Senhor disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Ele estava dizendo bem claro, e conhecereis a verdade. Escute bem que vocês vão entender. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra conhecereis é futura, não é conheceis. Conheceis e vocês conheceis a verdade, e a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará vocês. E o que isto quer dizer na influência? Que Jesus, ele estava dizendo que a verdade que ele estava pregando seria para o tempo depois da sua ressurreição. Ele estava proclamando a verdade, mas a salvação do conhecimento da verdade seria para depois da sua ressurreição. Aleluia. Para nós testificar que estamos depois da ressurreição, nós temos que testificar ele como sumo sacerdote, porque é o tempo do Espírito Santo, porque ele já recebeu o sacerdócio eterno. E se eu disser só Jesus Cristo, eu não conheci a verdade. Por quê? Eu estou no tempo da proclamação, no tempo que o Senhor está proclamando. Porque eu só falei Jesus Cristo, eu estou vivendo aquele tempo. Mas quando eu passo a viver o tempo do Espírito Santo, que é depois da morte de Cristo para cá, eu estou no sumo sacerdócio de Cristo, eu estou agora, eu conheci a verdade, eu vivo agora a verdade que eu conheci. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra futura, conhecereis. E muitas pessoas, eles estão no tempo da proclamação, jurando ter salvação. A redenção não é no tempo da proclamação. A redenção está no tempo, depois de Cristo a redenção está, não antes de Cristo morrer. É depois que Cristo morre. Então, se você vive o tempo antes da morte de Cristo, você está vivendo o tempo da proclamação. Você não está ainda, você não teve ainda o Espírito Santo. Porque não se conta ninguém convencida antes da ressurreição, antes da morte de Cristo. Os discípulos foram chamados a dedos. É como falamos ontem, né? No ensino de ontem. Que é preciso, sim, nós termos o Jesus Cristo da redenção e não o Jesus Cristo da proclamação. Porque no Jesus Cristo da redenção nós temos o Espírito Santo. É o que convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Vamos ver aqui. A resposta do Eterno para esses últimos dias foi crucial. Ele disse à mulher que viria dias em que não se adoraria apenas no monte ou em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Naquele discurso, o Senhor, nosso sumo sacerdote, disse que seria criado algo que controlaria a pregação do Evangelho eterno. Então, se você menciona, você está controlando o Evangelho eterno. Mas quando você adora o sumo sacerdote Jesus Cristo em espírito e verdade, o Evangelho eterno não está controlado na sua vida. Mas, se você perguntar para todo mundo, ele vai dizer que ele está adorando Jesus em espírito e verdade. Mas você pergunta para ele qual a igreja que é a dele, ele fala a igreja X. Ele não sabe nem em que crer. Aí você pergunta para ele para onde que ele está indo para o culto, eu estou indo para a igreja X. Você pergunta o que ele é, ele fala que ele é igreja. Ele mesmo não sabe o que ele é. Se a igreja é ele, se a igreja é parede, se a igreja é uma placa. Ele não sabe.
Enquanto isso acontece na vida do ser humano, infelizmente, irmãos, ele está preso ao sistema, tá? Olha, nós temos uma placa para lá de fora ainda, porque as pessoas não conhecem o trabalho. Então, mas nós somos tribo dos filhos de Israel, porque não fazemos parte do sistema, tá? Mas o nosso endereço é X, para nós ir lá, nós estamos cultuando a Deus naquele endereço, tá? É mais apresentado o endereço, é apresentado o endereço de cultuação, tá? Assim como nos tempos antigos, devemos afastar do controle mundial, que disfarçadamente implantará o socialismo religioso na mente humana. Você sabia que a mente humana hoje está vivendo o socialismo? Quando a palavra diz assim, Deus está em todo lugar. A palavra não é esta é heresia. Deus está sobre toda carne. O Espírito de Deus está sobre toda carne. Deus não está em todo lugar. Por quê? Ou você tem o espírito do pecado, ou você tem o Espírito Santo. Ou você tem o sacerdócio de Cristo e o Espírito Santo, ou você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus não vai invadir o tempo da proclamação de Cristo. Aí eu falo Jesus Cristo. Bem, você fala Jesus Cristo, você está vivendo o tempo da proclamação. Mas fala para mim, você foi convencido por quem? Pelo Espírito de Deus. Para aí. No tempo da proclamação, o Espírito de Deus não tinha vindo na terra ainda. Ah, mas eu estou vivendo o tempo da proclamação. Eu estou vivendo o tempo agora da redenção. Não, você não está vivendo o tempo da redenção. Você está no período da redenção, mas você está vivendo o tempo da proclamação. Você está professando o Cristo da proclamação. Você não está professando o Cristo da redenção. E a salvação só é vinda pelo Cristo da redenção e não da proclamação. E o socialismo religioso já está na mente do ser humano. Tá? Você pode perguntar, mas tem os santos ali. A palavra certa não é os santos ali, é os escolhidos lá. Os santos ali quer dizer o quê? É uma heresia. Por que é uma heresia? Preste bem atenção. É uma heresia, irmão, por causa do seguinte. Não existe você comer junto numa panela, num prato, com 10 pessoas, e o prato estiver envenenado e você não morrer envenenado. Vai morrer envenenado. Ah, pastor, mas Deus faz um milagre, não faz? Faz. Um dia. Mas direto? Todo dia? Tem que fazer esse milagre? Hoje eu conversava com o senhor, eu esperando ele falar do sangue. Mas os nossos irmãos, amigos que estão pelo YouTube, pelos canais, nossas redes sociais, vou deixar bem clarinho para você sobre a questão do sangue. O Senhor Deus falou realmente que quem doar sangue morre. É verdade. Nós estamos vivendo no tempo do DNA. Nós estamos vivendo no tempo da tecnologia. Quando você vai doar sangue, o médico vai ver, fazer um monte de exame para ver se é compatível. O que isso resulta? Se você der um sangue para alguém que não seja compatível, vai matar aquela pessoa. Biblicamente está certo. Que tecnologia tinha na época? Hoje faz isso? Ah, pastor, mas Deus é o mesmo. Sim, se fosse realmente falando sobre questão de Deus, não existia alguém com sangue igual. Não existia. Já que existe alguém com sangue igual, é porque está falando de tecnologia que não tinha na época. E hoje tem. Quantas pessoas foram salvas pelo sangue que é compatível? Quer dizer o quê? Eu te pergunto, nós temos aqui nossa digital. Ela não mistura com de ninguém. Tá. Essa aqui é a separação do homem, do ser humano. Certo? E por que Deus, que Ele é onisciente, como Ele fez as digitais, não poderia fazer o sangue? Se não fosse tecnologia, fosse
poderio de Deus. Ele não poderia fazer o sangue, né? Diferente também? Poderia. Com todos os títulos, nunca compatível com ninguém. Poderia. Mas por que ele fez? Porque no futuro ele sabia que ia ajudar outra pessoa. Mas naquele tempo, se dasse o sangue para alguém, ia morrer. E morreria mesmo. Quem ia saber que o sangue de alguém é compatível com o outro? Não ia saber. Ia morrer. Vocês estão entendendo, irmãos? Está bem explicado sobre essa questão aí? Então funciona assim, tá? Então se você tem alguém na sua família e seu sangue serve para aquela pessoa, não incite em ajudar para salvar aquela vida, não. Não incite, não. Não fica exigindo isso e procurando na Bíblia lá no tempo antigo, não. Tanto que o Senhor no Novo Testamento para cá não falou mais nisso. Falou antigamente. Por quê? Porque ele sabia que depois daquele tempo ia começar a aparecer a tecnologia. Como realmente aconteceu e está acontecendo. Funciona assim, tá? Não misture aquele tempo com o tempo de hoje. Louvado seja o nome do sumo sacerdote Jesus. Então, o diabo está armando num sistema religioso o socialismo religioso na mente humana. Mas louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, irmãos. Nós estamos aqui entrando sobre a questão da mulher samaritana. Às vezes sai um pouquinho da rota, mas a gente tem notado, já justamente para isso, porque livros nossos, não tem nada de plágio, tá? É livros nossos, espiritualmente, revelados pelo Espírito Santo. Então, a gente tem toda a autoria nisso, para expressar isso, falarmos, sermos convocados por palestra. Não incitamos em irmos à atenção dessas pessoas, vamos dar atenção, vamos responder perguntas que incrivelmente pareçam polêmicas, a gente está à disposição para isso. Evangelho de João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Tá? Então vocês veem que o espírito e verdade, o Pai está procurando esse tipo de gente agora, que adore o Pai em espírito e verdade, tá certo? Então, não adianta, irmãos, se tiver no sistema, vai ser levado para o sistema único, tá? O sistema único de religião vai vir, vai ter uma só religião no mundo inteiro, tá? Quem tiver no sistema, já está tudo certo para ir para lá. Então, é bom colocar todo mundo no curral para dar tudo certo, né? Vamos ver aqui. Porque se não tiver no curral, ninguém vai, não. Ninguém vai. Tem que estar no curralzinho, bonitinho já. Nessa ideia, os povos encontram. E é possível ver pessoas de diferentes raças e crenças religiosas tendo a mesma postura na Bíblia. Vocês perceberam isso? O Márcio sempre fala isso, né? Sempre a mesma postura. Crença, raça. Você pode ir para o lugar. Olha, ainda vou falar para vocês ainda. A mensagem termina 9h15. Você pode passar aqui, ali, acolá, 9h15. Que você vai ouvir a mesma mensagem. Principalmente de 5 para as 9 em diante, você vai ouvir a mesma mensagem. Experimenta isso para vocês verem. O que é isso? Socialismo religioso, tá? Glórias a Deus. Por esse motivo, a palavra espiritual foi rechaçada. E quem dizer o contrário desse pleito será excluído da sociedade, tá? A gente fala, a gente mostra o evangelho eterno, claro, não é excluindo ninguém, nem desafiando ninguém, a gente está mostrando a palavra que está na Escritura, que a gente consegue provar. Por isso as plataformas estão aí de acordo conosco, nos auxiliando até, nos ajudando no que elas podem. Por quê? Porque as plataformas já descobriram que o Evangelho Eterno não é algo de ficção nossa, e nem para atacar ninguém, e sim para levarmos a palavra conforme ela deve ser descrita, tá? Glórias a Deus. A mente humana atingiu tal nível que, abertamente,
bloqueia o evangelho eterno recém-chegado. A mente humana chegou a tal nível que bloqueia o evangelho eterno. Você pode falar do evangelho eterno, mas já está bloqueado. Por isso que o Senhor diz que aquele que não for revelado não vai conseguir, não vai vir, não vai conseguir vencer, não vai marchar, não vai caminhar, não vai chegar. Você pode ser o que for. Se você não for revelado, não tem acordo. Não é nós que estamos dizendo. Está na palavra. Pode ser provado.